Então, vou falar sobre o CDC e os principais assuntos que você tem que saber que caem nessa prova, né? E é importante que você separe um caderno, né? Uma parte do seu caderno só para essa matéria. E aí você vai anotando, vai dando pause nesse vídeo para você anotar com calma e assim você poder formar o seu caderno. Você tem que ter um caderno de estudos para você revisar. O grande segredo para você gravar a matéria na mente é a revisão, ok? Então, importante fazer sempre a revisão da matéria. Bom, vamos lá. O CDC, o que mais cai na prova da OAB? Então, eu vou começar pelos fundamentos constitucionais, ok? Os fundamentos constitucionais que formaram a base para o CDC. É como que nasceu. Como é que foi que nasceu o CDC? Então, na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 32, vai dizer lá que o Estado ele promoverá, nos termos da lei, a defesa do consumidor, ok? Também tem o artigo 170, inciso 5, que vai falar sobre a ordem econômica, que ela deve ser baseada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, e também tem como, assim, tem como garantir a todos uma existência digna de acordo com os ditames da justiça social. E também vai falar sobre a proteção da propriedade privada, do respeito à livre concorrência e também do respeito ao consumidor. É aí que pega, né, o CDC. Também no artigo 48 do ADCT, né, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 48 ele traz o prazo, né, que é de 120 dias a contar da promulgação da Constituição Federal, que se deu em 5/10/1988. Então, o Congresso aprovará o CDC. Então, foi aí que nasceu, é aí que surgiu o CDC, através da Constituição Federal de 1988. Então, vou falar sobre as características e as suas normas, né, do CDC. Então, ele é uma norma de ordem pública e interesse social, tá? CDC é de uma ordem pública e interesse social. E quais seriam as consequências, ou também chamado de efeitos? Então, vamos lá. A primeira consequência: direitos de interesse social. São normas cuja a incidência ela não pode ser afastada pela vontade do consumidor, tá? São consideradas irrevogáveis. O consumidor ele não pode afastar pela vontade dele. É irrevogável. A segunda consequência é que o juiz ele só pode invocar quando a parte pedir, salvo se for uma norma de interesse social, uma norma pública, né? Aí sim o juiz ele não precisa de pedido para ele aplicar a inversão do ônus da prova, porque aí trata-se de uma norma de interesse público. Existe uma súmula no STJ, súmula 381, que diz que o juiz ele vai ser proibido de reconhecer de ofício uma abusividade de cláusula nos contratos bancários. Então, é o advogado que vai ter que provocar, o advogado que tem que pedir. Incidência do CDC. Então, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado quando for relação jurídica de consumo. Então, é fornecedor para consumidor final. E o consumidor final, como que é isso? O consumidor final ele pode ser direto, padrão ou contratual, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, tem que ser destinatário final. E o consumidor existe também por equiparação, né? Que é toda a coletividade de pessoas. Esses são os consumidores por equiparação. Todas as vítimas de um acidente com um produto, elas vão ser consideradas consumidoras por equiparação. Todas as vítimas do acidente de consumo, tá? Vão ser consideradas consumidores. São consumidores. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma escola, caiu o teto de gesso, caiu na cabeça dos alunos. Todos os atingidos são considerados consumidores. Inclusive, eles podem até pedir indenização, ok? Um outro exemplo legal, que já caiu até em prova. Imagina assim, você foi num casamento,
Você foi lá na festa de casamento e no final da festa tem aquele docinho bem casado, né? E você comeu esse docinho e passou mal. Então foi provado ali que o doce estava estragado. Vai ser considerado consumidor. Então você é considerado consumidor, pode até pedir indenização. Mesmo que você não comprou o doce era de graça, estava ali, você pegou, não importa. Você não pagou nada. Mesmo assim, você vai ser considerado consumidor por equiparação, tá? Práticas comerciais. Então nós temos primeiro a oferta. Então oferta, quando se fala em oferta, é preciso entender que ela trata-se de tudo o que o comerciante usar para lembrar o consumidor da compra. Então oferta é um anúncio, é mala direta, cardápio é oferta, é a propaganda em geral. Quando você fala em propaganda, publicidade, quem apenas viu um anúncio e se sentiu ofendido vai poder mover uma ação, ok? Também existem as práticas abusivas. Então, num contrato, você condicionar para quem adquirir um produto ou né, tiver que ainda comprar um outro, a venda casada, né, que as pessoas falam, não pode. Isso é abusivo. Envio de produto sem ser solicitado é uma prática abusiva. Você executar um serviço sem um prévio orçamento também não pode, é abusivo. Você enviar um cartão de crédito, você não, no caso o banco, né? O banco enviou um cartão de crédito sem ser solicitado, isso dá dano moral, gera dano moral isso daí. As cobranças de forma indevida também, né? Gera muito problema, né? Geram problemas aí. Vou falar sobre o fornecedor. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Pode ser pública ou privada, nacional ou estrangeira. Também aqueles entes despersonalizados, né, que são aquelas pessoas que não possuem CNPJ e que desenvolve atividade de criação, produção, construção, montagem, importação ou exportação, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então lembre-se, a atividade ela precisa ser assim habitual, ter repetição e profissionalismo. Produto é todo bem móvel ou também imóvel, material ou imaterial. Esse é o produto. E o produto ele pode ser classificado também como duráveis. Duráveis são aqueles que eles não se extinguem com o simples uso. Por exemplo, um carro, né? Você anda com um carro, dá uma volta com ele, não estragou por isso, ele continua bom ali, isso é durável. E o prazo de decadência, né, a garantia legal por vícios é de 90 dias. E também existem os não duráveis, que eles, no caso, eles não se extinguem com o uso. Ou melhor, eles se extinguem com o uso, são os não duráveis, que é no caso um sabonete, uma caneta, se extingue com o uso, tá? E são os não duráveis. E o prazo de decadência deles garantia legal, 30 dias. Uma coisa que é importante frisar é o seguinte, as pessoas elas confundem, né? Prazo de 7 dias para troca na loja. Isso não existe, é um mito isso daí. 7 dias é o prazo para a desistência de uma compra, sempre que essa compra tenha sido realizada fora da loja. Então, pela internet ou por telefone, aí tem o prazo de 7 dias, né? O prazo de você se arrepender. Vício oculto. O prazo é a partir de quando constatou, quando você descobriu aquele vício, é a partir daquele momento, é o vício oculto. Serviço. O serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante uma remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária, salvo as decorrentes assim de caráter trabalhista, porque aí tem a CLT, é uma outra coisa. E quando que se aplica o CDC? Vamos lá. Vamos aplicar o CDC quando for instituições financeiras, bancos, vai ser aplicado o CDC. Também aplica o CDC em entidade aberta de previdência privada. Não vai se aplicar quando for entidade fechada, somente quando for entidade aberta. Planos de saúde, então, salvo administrados por entidade de autogestão, sem fins lucrativos, né?
Do contrário, plano de saúde aplica o CDC. Empreendimentos habitacionais que são administrados por sociedades cooperativas. Aí também será aplicado o CDC. E o contrário, quando é que não se aplica o CDC? Então vamos lá. Não se aplica o CDC nas relações trabalhistas, porque tem a CLT, tem legislação própria. Não se aplica o CDC planos de saúde quando ele for de autogestão. Não se aplica. Também não se aplica quando for entidades fechadas de previdência privada. Não vai se aplicar o CDC. Quando for relações entre cliente e advogado, clientes e advogados, não vai aplicar o CDC. Também nas relações entre inquilinos e locador. Aí aplica-se, né, a lei do inquilinato, uma outra legislação. Também nas relações entre um condomínio e os condôminos, não vai aplicar aí o Código de Defesa do Consumidor. E no FIES, o financiamento estudantil, tá? FIES não se aplica, mas se for da própria faculdade, aí vai incidir o CDC. Vou falar sobre a Política Nacional das Relações de Consumo. Então, quando se fala nesse assunto, o mais importante para a prova da OAB é você saber sobre o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Então, aspectos dessa vulnerabilidade, como é que é isso? Então, primeiro aspecto é fato ou fática. Então, decorre da dependência que os consumidores eles têm dos fornecedores. Essa é fato ou fática. 2. A vulnerabilidade técnica. Então, essa vai decorrer do desconhecimento pelos consumidores dos métodos de fabricação que são usados, né, dos produtos, né, e das técnicas de prestação de serviço. Então, técnica, né, fica fácil de entender. Terceiro, a vulnerabilidade jurídica ou científica, né? Que ela decorre do desconhecimento que o consumidor tenha sobre a matéria financeira. Vou falar aqui agora sobre diferenças, como que são essas diferenças entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Existe muita confusão com essas duas situações. Então entenda que vulnerabilidade é um tema de direito material. Tá? Todo consumidor ele é vulnerável de forma presumida. Tá? Isso justifica a proteção contratual que é dada para o consumidor. A hipossuficiência aí já é um tema processual. Então ela deve ser demonstrada. A hipossuficiência ela vai justificar a inversão do ônus da prova que vai em favor do consumidor, por causa da hipossuficiência, isso. O consumidor, ele é hipossuficiente quando para ele for assim impossível ou muito difícil fazer prova das suas alegações. E no caso, quando for mais fácil para o fornecedor produzir essas provas em contrário. Ok? A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor funciona da seguinte forma. Então, direitos básicos e efetiva prevenção e reparação de danos. Então, vamos lá. Quais são as espécies de danos? Então, nós temos danos patrimoniais emergentes. Tá? É o que você gastou, o que você perdeu. E nós temos os lucros cessantes, que é o que você deixou de ganhar. Morais individuais coletivos. Então isso aí é da sociedade em geral. Também é chamado de difusos. Tá? Tem os estéticos, é muito fácil. Quando deixa sequelas físicas. Olha o jogo de palavras, né? Estético, físico, fácil de lembrar. E desvio produtivo. Então, o desvio produtivo são danos pela perda do tempo. Tá? A responsabilidade pelo fato do produto, né? Fato do produto ou serviço. Então, aplica-se quando o produto, ou pode ser o serviço, né? Apresentar um defeito pela falta de segurança que, em decorrência desse defeito, gera um acidente de consumo, né?
com danos ao consumidor. E aí, nesse caso, quem é que responde? Quem é que indeniza isso? Bom, então vamos lá. Pelo fato do serviço, todos os prestadores eles vão responder. E quando for fato do produto, aí só vai responder, primeiro, fabricante. Fabricante responde. 2, o produtor. 3 é o construtor, vai responder também. E 4, o importador. Então, esses respondem. Os comerciantes, né, eles vão responder em 2 situações. Então, a primeira situação é quando o produtor o produtor ele for de origem anônima. O produtor não se sabe quem é produto a granel, feira livre, né, empório que se pega a granel ali, o comerciante responde. E ele vai responder também quando ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis, que eles necessitam de uma adequação específica ali, e ele não adequou, ele responde. Sobre a responsabilidade objetiva. Então, em regra, fornecedor ele responde independentemente de culpa. Basta provar o dano e o nexo causal. Ele responde. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, aí ela vai depender de uma demonstração de culpa, porque aí é subjetiva. Então tem que demonstrar essa culpa. Quando for solidariedade, solidariedade é quando houver mais de um prestador de serviço, mais de um fabricante ou mais de um causador do dano. E aí, nesse caso, qualquer um deles, eles podem ser obrigados ao pagamento integral da indenização, porque existe aí a solidariedade. O fornecedor que paga a indenização, ele vai ficar com o direito de regresso contra o efetivo causador do dano, que deverá ser exercido numa ação própria. E é proibido a denunciação à lide. Mas por que é proibido a denunciação à lide? Porque ela apresenta ela apresenta de forma antecipada uma ação de regresso, né? Então é assim, se eu perder, eu vou em cima de você. E isso no CDC não pode acontecer. Isso pode no processo civil. Mas no CDC não, porque o CDC nós temos a ideia da celeridade, né? E a denunciação à lide, ela prejudica o andamento do processo, embarriga o processo, fica longo, não pode. CDC tem que ser rápido, que envolve um consumidor. No processo, no Código Civil, nós temos 3 anos para apresentar o processo de indenização. No CDC é maior a garantia. São 5 anos para você entrar com a ação. E a contar da data da ciência do dano ou também da autoria, né? Então, quais são as possibilidades de ser desconsiderada a personalidade jurídica? Então, a fim de que os bens dos sócios sejam atingidos para o pagamento da indenização. Isso aí que significa, né, a desconsideração. Então, o CDC ele adotou uma teoria, né, chamada teoria menor. E, né, através dessa teoria, ela entende que basta apenas um requisito, que é insolvência da pessoa jurídica. Quando for insolvência da pessoa jurídica, vai poder ter a desconsideração. Cláusulas excludentes de responsabilidade do fornecedor. Ele fica livre da obrigação de indenizar se ele provar que, primeiro, ele não colocou o produto no mercado. Ele fica livre. 2, provar que o defeito ele não existe. Se ele provar, ele está livre. 3, se ele provar que houve uma culpa exclusiva da vítima ou terceiro. Ou também o caso fortuito, ou também chamado de força maior. Que então, no caso, que o acidente ele tenha acontecido com 3 características, que seria imprevisão, inevitável e externo, ou seja, totalmente alheio aos riscos normais. No CDC, só profissional liberal vai ter a responsabilidade subjetiva. Tá? Fortuito interno. Quando se falar em fortuito interno, não rompe o nexo, ou seja, não afasta a indenização.
Quando se falar em fortuito externo, então é totalmente estranho, é externo, totalmente estranho aos riscos normais do fornecedor. Uma observação que cai muito em prova, tá? Então é no transporte de passageiro. Tem muitas questões sobre transporte de passageiro em prova, tá? E no transporte de passageiro, a culpa de terceiro não vai exonerar o transportador. E este vai ficar com direito de regresso. Então, vou dar um exemplo aqui. Fortuito interno. Então, uma empresa de ônibus, tá? Um motorista de ônibus ali, digamos que ele está dirigindo o ônibus e se ele sofre um infarto, digamos que ele sofreu um infarto, o ônibus ficou desgovernado e ele bateu e aí com isso ele causou lesões nos passageiros. A empresa, ela vai responder, porque é fortuito interno, não afasta o dever de indenizar, tá? No caso de bancos, que também cai muitas questões sobre bancos, instituições financeiras, nós temos a súmula, tem a súmula 479 do STJ, que vai falar que as instituições financeiras, né, os bancos, eles respondem de forma objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno, né, de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Então isso cai muito em prova. Saidinha de banco. Então, é fora do banco, por isso não vai responder, salvo se um funcionário dentro do banco participar avisando os ladrões lá de fora, que está saindo uma pessoa com dinheiro, aí o banco vai responder. Responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, como que é isso? Então, se aplica quando o produto ou pode ser também o serviço, quando ele apresentar uma falha, é uma falha de quantidade ou de qualidade, e que isso torne inadequado para o consumo, ok? E vício, vamos lá. Vício é toda anomalia que afeta a funcionalidade do bem. E aí quem é que vai responder? Quem é que responde? Todos os fornecedores, inclusive o comerciante, que vai responder de forma objetiva e solidária. Objetiva. Então, objetiva não faz diferença se tem culpa ou não. É objetiva. E a solidária, já até falei, solidária pode escolher qualquer um deles para exigir a resolução, né? A solução desse problema. Mas existe um caso em que só o comerciante responde. Então, só o comerciante vai responder. E isso vai acontecer quando? Quando o comerciante fizer a pesagem. Então, o comerciante fez a pesagem e os instrumentos ali, a balança, não estiver bem regulado, não está adequada, o comerciante responde por isso. Se o mercado, vamos supor que o mercado vende um saco de 1 quilo, né, de arroz de 1 quilo, né, um saco de 1 quilo, mas descobrirem que não tem 1 quilo, tem 900 gramas. Nesse caso, o mercado e tanto o mercado quanto o fabricante, eles respondem, são solidários, tá? E o mercado, ele pode depois entrar com uma ação de regresso. Pode entrar com ação de regresso. Mas, se quem pesar for o mercado, aí só o mercado responde. A granel ali, o mercado, ele pesou, só ele vai responder. Vou falar sobre os mecanismos específicos de tutela. Então, a proteção. O direito de reclamação é aquele direito, né, de você exigir que o vício ele seja sanado ou também que uma prestação seja dada ali, equivalente. Tá? Para o consumidor, existe o prazo de decadência da garantia, tem um prazo que vai decair essa garantia, que é a garantia legal, por vícios que é de... Eu já até falei sobre isso, mas vou falar de novo. Bens duráveis, 90 dias. Bens não duráveis, 30 dias. Marcar bem essa situação, isso cai muito em prova. Tem que decorar, tem que ter na mente isso. O contrário do Código Civil, no CDC, não existe a teoria da imprevisão, não tem isso daí. Né? Então não precisa ser um fato imprevisível para pedir a resolução do contrato. Basta que o fato tenha se tornado, né, a prestação extremamente onerosa para o consumidor. E o contrato ele só vincula o consumidor se este tiver oportunidade prévia de conhecer e compreender o seu conteúdo. Tá? O consumidor tem que
Tem que conhecer o conteúdo. Então, as cláusulas contratuais elas vão ser sempre interpretadas de maneira mais favorável para o consumidor. A CDC protege o consumidor. Os escritos particulares, recibo ou aqueles pré-contratos, eles vinculam o fornecedor e daí seja uma execução forçada. Você pode obrigar, né, que cumpra o que foi escrito ali, o que foi falado, o que foi escrito. O consumidor ele pode desistir do contrato se tiver a justificativa no prazo de 7 dias, né? Que é decadencial, que seria o prazo de reflexão, também chamado de prazo de arrependimento, mas desde que a contratação seja fora do estabelecimento comercial. Geralmente é por telefone, hoje muito mais é pela internet, né? Então é fora do estabelecimento comercial, 7 dias que ele pode desistir. E o exercício do direito de arrependimento, ele não pode acarretar nenhum ônus para o consumidor. Ele desistiu, ele tem que receber tudo que ele pagou, não pode ter ônus nenhum para o consumidor. Tá? Não se admite o arrependimento quando, primeiro, o produto ele houver sido danificado, desgastado pelo consumidor. Não é abrir a caixa, abrir a caixa tem que abrir para ver, né? Não pode desgastar. 2. O produto for personalizado ou por encomenda. Aí não tem como desistir. Nessas situações, tem que ficar com o produto. Cláusulas que são abusivas, que são consideradas nulas de pleno direito. Então, uma cláusula que está escrito ali que não vai indenizar, cláusula de não indenizar, isso é nulo de pleno direito. Cláusula que tenha que exonere, né? Limita ou impossibilita a responsabilidade do fornecedor. Isso é nulo de pleno direito também. Também a cláusula que transfere a responsabilidade para terceiro. É culpa daquele outro. Não pode. É nula de pleno direito. Nulo. Cláusula de inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Não pode. Também não pode. É nulo de pleno direito. Cláusula que tem assim a obrigatoriedade da arbitragem. Tem que ser por arbitragem. Não pode, isso é nulo de pleno direito, ok? Vamos supor que um contrato, ele tenha 30 cláusulas, tá? 30 cláusulas. E dentre essas 30 aí, tem 2 que são abusivas. Somente as abusivas serão retiradas do contrato. E as restantes são válidas, tá? Então a nulidade de uma cláusula, ela não invalida o contrato. Exceto se a retirada dessa cláusula gerar assim, um ônus excessivo para as partes. Do contrário, não. Os contratos em que houver assim, um financiamento, né, ou outorga de crédito, que seria empréstimo, é obrigatório a indicação de algumas informações. É obrigatório. Tem que ter algumas informações que eu vou falar aqui. Primeira informação que tem que ter. Tem que ter o preço em moeda corrente nacional. 2, tem que ter a taxa de juros de mora, né? E taxa anual de juros, né? Taxa de juros de mora e taxa anual de juros. 3, tem que ter o acréscimo legal previsto, por exemplo, seguro, IOF, tem que constar lá. 4, o número e periodicidade das prestações, tem que estar lá no contrato. E tem que ter o preço total com e sem o financiamento. Então tem que ter isso aí nesse contrato. Uma multa por atraso, né, a multa moratória, ela não pode ser superior a 2% do valor da prestação. 2% não pode ser superior a isso. O consumidor ele tem direito à liquidação antecipada do débito, que seria quitar, né, com a redução proporcional dos encargos. Quando for uma compra e venda, né, na compra e venda, em prestações, uma compra e venda em prestações, ou também em contrato de alienação fiduciária, é nula a cláusula de perdimento ou decaimento, ou seja, não pode ter a perda total das prestações pagas na hipótese de uma rescisão por um inadimplemento do consumidor. Ele não pode perder as cláusulas, os valores que ele já pagou. Também, quando for resolvido o CVV, que é o compromisso de compra e venda, vai ser devido à imediata restituição das parcelas pagas pelo consumidor, integralmente,
se a culpa for da construtora e parcialmente se a culpa for do consumidor. Contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele em que as cláusulas elas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, né? Ou aprovadas assim por uma autoridade competente sem que o consumidor possa discutir o seu conteúdo. É aquele contrato pronto, não tem o que discutir. Esse é o contrato de adesão. E quando você inclui uma cláusula num formulário, tá ali preenchendo o formulário, tem uma cláusula, não afasta o caráter de adesão do contrato. É considerado também adesão. Então, quando for escrita, a escrita tem que ser de forma clara, legível e com fonte número 12, ok? Cláusulas que têm alguma limitação de direitos do consumidor, elas têm que vir em destaque, tem que ser redigida em destaque, geralmente fazem o contrário, põe pequenininho, não pode, tem que ser em destaque. Vou falar algumas súmulas que eu separei aqui, que são importantes para a prova da OAB. Eu separei a súmula 609 do STJ. Essa súmula, ela fala que é ilícita a recusa de cobertura por uma alegação de doença pré-existente se a cobertura não exigiu exames prévios ou não demonstrou a má-fé do segurado. Então essa súmula, ela vale tanto para plano de saúde e também para seguro de vida, tá? Tem a súmula 597 do STJ, que ela fala que a carência máxima para uma situação de emergência ou também de urgência, né, é de 24 horas da contratação. Súmula 302 do STJ. Essa súmula ela fala que é abusiva a cláusula que prevê limite de tempo de internação. Súmula 620. Então, fala que a embriaguez do segurado não vai afastar a obrigação da seguradora de pagar a indenização prevista no seguro de vida. Súmula 616 do STJ diz que é devida a indenização securitária mesmo se o segurado estiver em atraso, né? O segurado está em atraso com o pagamento do prêmio, tá? Em atraso com o pagamento do prêmio. Se a seguradora não promoveu a sua prévia comunicação, ela não avisou, ela não comunicou previamente. A súmula 610 do STJ vai falar que o suicídio ele não é coberto nos 2 primeiros anos da vigência do contrato do seguro de vida. A súmula 595 também do STJ, ela fala que instituições de ensino superior, né, faculdades, universidades, respondem de forma objetiva pelos danos sofridos pelo aluno pela realização de um curso, né, que não é reconhecido pelo MEC e sob qual ela não tenha sido dado assim, não avisou previamente, não avisou que era apenas um curso livre. Então ele vai responder aí. Falar sobre a proteção contratual. Então, direitos básicos. O direito básico. Modificação de cláusulas que sejam assim manifestamente desproporcional ou a sua revisão, quando for por uma falta superveniente, se tornar excessivamente onerosa para o consumidor. No CDC, Código de Defesa do Consumidor, você não precisa do fato que seja imprevisível, né, como no Código Civil. Basta ser fato novo. Um fato novo já basta para o Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, né, do Código Civil, o CDC ele não vai exigir que o fato seja imprevisível, né? Basta que tenha tornado a prestação extremamente onerosa para o consumidor. Ok? Então, essas colocações que eu fiz aqui são os principais temas que mais foram cobrados nas provas da OAB, nas últimas provas da OAB, né? Então, você tendo esse conhecimento, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova. Agora, você precisa fazer o seu caderno para você revisar. Só assistir não adianta. Você tem que ir revisando e para você internalizar esse conhecimento. Esses tópicos são os principais. Você tendo conhecimento desses tópicos, eu tenho certeza que você vai acertar as questões todas de Código de Defesa do Consumidor na prova da OAB. Ok? Então, te vejo no próximo estudo compartilhado. Tchau!